Olá, está no ar mais um programa, o programa Fala Vereador, e para nós é uma satisfação receber o vereador Tiago Fernandes aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação, meu vereador. Obrigado, Emelise, mais uma vez estar aqui com você. Vereador, a pauta de hoje é extensa, lembrando que essa pauta ela é escolhida pelo próprio parlamentar, e hoje nós vamos falar sobre justamente a questão da revogação, né, da taxa de cobrança de multa, na verdade a taxa de multa aí que a Prefeitura de Uberlândia, no papel aí do DEMAI, estava fazendo nas contas de água do município, no valor de 20% para quem não pagasse aí a taxa de lixo que foi transferida em 2017 pela Prefeitura de Uberlândia para o serviço do DEMAI. Vereador, vamos voltar um pouquinho aí ao ano, não de 2017, mas no ano passado, né? Houve um movimento aqui na Câmara Municipal dos senhores vereadores, justamente contra essa cobrança, né, do percentual de 20% com relação a essa... para quem não pagou a taxa de lixo no ano passado, e o Ministério Público parece que deu aval para que a população realmente não pagasse essa taxa. Esse ano o município entrou o ano de 2019, já no mês de fevereiro, como o senhor mesmo relatou, porque o senhor acompanhou, com essa cobrança aí de 20% e, inclusive, inserindo os nomes aí na dívida ativa de quem não pagou a taxa de lixo do município. Vereador, como eu falei, adiantei muita coisa, mas vamos voltar a esse assunto, né? 2018 ainda. É importante, e eu agradeço, é importante que a população entenda a importância disso que nós estamos falando. Porque até o ano de 2017, a taxa de coleta de lixo vinha cobrada no IPTU, no carnê de IPTU que o contribuinte recebia. Foi aprovado ainda em sessões extraordinárias no mês de janeiro de 2017, a cobrança e o serviço passou a ser executado, antes era executado pela Prefeitura na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, e o serviço então passou a ser executado pelo DEMAI e, consequentemente, cobrado junto com a conta de água, a tarifa de água e esgoto na cidade de Uberlândia. Ocorre que, ao nosso ponto, não só no nosso ponto de vista, mas acompanhando a lei orgânica do município, várias irregularidades, ilegalidades e atos que não tinham amparo legal começaram a ocorrer. Como, por exemplo, a primeira delas que eu gostaria de falar foi ainda no final do ano passado, quando o prefeito ele institui um aumento, que aí não foi reajuste, foi um aumento que previu um percentual maior do que o índice da inflação, de 15%. O estudo foi feito ano passado, o decreto foi promulgado pelo prefeito em janeiro desse ano, porém, com o estudo de 2018. Ocorre que nesse decreto, o prefeito ele decretou o aumento de 15% na conta de água. E a lei daria possibilidade para ele fazer apenas um de 3,75%, que era o valor, era o índice atualizado, acumulado de um ano da inflação. Não obstante a isso, nós já através de representações e através de ações parlamentares, questionávamos a legalidade da taxa de coleta de lixo nos moldes que ela estava sendo cobrada, porque não tinha, dentre outras coisas, uma questão de forma clara e objetiva quais eram os parâmetros utilizados para se colocar, porque quando era no IPTU, era um valor de 40 e poucos reais para toda a cidade de Uberlândia. Quando veio para o DEMAI, esse valor ele sofre muitas alterações. Ele vem de valores mínimos que nós temos notícia de 80, 90 reais e para indústrias aí chegam a mais de 5 mil reais. Então não se tinha claro quais eram todos essas questões que faziam a composição e formava esse preço. Então, houve no ano passado mesmo, depois de representações aqui da Câmara Municipal, uma recomendação do Ministério Público para que a população não pagasse, nos termos que estavam sendo expedidos, a taxa de coleta de lixo. Então, a população atendeu essa recomendação, muitos não pagaram, e no final do ano, quando foi feito um TAC que deu os critérios pelos quais deveria ser feita a cobrança da taxa de coleta, os contribuintes então vieram a recolher. Porém, neste ano de 2019, quando vieram já as cobranças da taxa do exercício 2018 com vencimento 2019, o prefeito, por meio de decreto, utilizou uma lei de 83 da prefeitura que permitia a ele cobrar até 30% de juros e multas referente ao atraso dessas taxas que estavam, em muitos casos, inadimplentes pelos contribuintes na cidade de Uberlândia. Então, por meio de decreto,
ele instituiu essas cobranças em percentuais. Quem estava com a taxa atrasada até 30 dias, 20%. Quem estava com a taxa atrasada acima de 30 dias, 30%, mais os juros de correção ao mês. Então, isso quase que dobrou o valor das taxas de coleta de lixo. Não obstante a isso, como virou o ano, e aí a partir do momento que vira o ano um débito do ano anterior, ele pode ser inscrito em dívida ativa. O prefeito também, contrariando a legislação municipal e também o Código Tributário Nacional, ele institui por decreto um encargo no valor de R$ 9,23 para inscrição desta dívida de cada taxa dessa que estava vencida na dívida ativa. Quando ele faz isso, ele comete excessos e isso, então, foi fruto de um trabalho nosso de fiscalização de vereadores dessa casa, junto ao Ministério Público, que resultou em uma recomendação que o prefeito recebeu e está fazendo um termo de ajustamento de condutas, e a resposta prática disso foi o projeto que foi enviado à Câmara Municipal, inicialmente prevendo o quê? Essa revogação dos juros de 20% a 30%, juro e multa, e também o cancelamento desse valor de 9,23 dos encargos. Então agora, quem está com as taxas de coleta de lixo atrasado na cidade de Uberlândia vai sofrer o que determina o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, que é os juros de 2%, multa de 2% e juros de 1% ao mês, que é uma relação de consumo, os índices que são praticados. E agora a nossa luta persiste na revogação dos 15% de aumento da tarifa de água e esgoto na cidade de Uberlândia. Vamos falar sobre a tratativa do ano passado. Como é que ficou o papel do Ministério Público quando ele revê esses valores lá da taxa de coleta de lixo? Era 80, já foi até 5 mil. Houve alguma redução com relação a isso? Houve algum acordo com o Ministério Público ou entrou esse ano com esses valores? Na verdade, o resultado prático disso pode ser visto no projeto de lei que o prefeito enviou à Câmara. A primeira conquista objetiva, tomando por base uma recomendação na taxa de coleta de lixo, foi, primeiramente, trabalhando na questão como era corrigido a multa e os juros em atraso. Ainda nos valores que fazem a composição, a Prefeitura apresentou uma planilha que foi analisada e, segundo consta um boletim que a própria Prefeitura emitiu nesse projeto de lei, foi tido por aceita, e a recomendação última proferida pelo Ministério Público, que é o da Defesa do Consumidor, não ataca nada no sentido de essa composição de valores estar sendo questionada. Então, o que tudo indica, foi aceita a planilha que a Prefeitura apresentou. A questão prática foi na maneira como estava sendo corrigidos os encargos, juros e multas. Então, no caso, quem aí, mesmo que seja um contribuinte ou então pessoas aí, donos de indústria, o valor de 20% a 30% ficou muito alto justamente para esse pessoal que está pagando mais caro. Ficou alto, e a nossa orientação é que façam e que procedam da seguinte maneira. A partir, ao que tudo indica agora da sanção do prefeito, a partir do mês de junho, esses valores já serão corrigidos de 2% com 1% de juros por atraso. Porém, quem pagou utilizando-se aquela tarifa ainda e aquele percentual de 30%, nós apresentamos uma emenda ao projeto de lei que foi aprovado, tentando que esse ressarcimento fosse feito de uma maneira automática, já viesse um crédito nas próximas tarifas, no caso nas próximas parcelas, para que houvesse uma compensação automática desses valores. Porém, os vereadores da base do prefeito derrubaram essa emenda, então vai caber ao contribuinte agora fazer o que é mais difícil, infelizmente, que é se valer de buscar as vias judiciais para ter direito a esse ressarcimento, porque, volto a dizer, o Código Tributário Nacional e também o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que todas as vezes que um juro, uma correção de um encargo, de uma taxa ou de uma relação de consumo for considerada abusiva, quem pagou esse valor a mais tem direito ao ressarcimento. O próprio prefeito de plano e no projeto reconheceu que o valor que estava sendo praticado estava abusivo, mas ele reconheceu acatando uma recomendação depois de uma ação nossa aqui na Câmara Municipal. Porém, para a população, o que vale é que tem direito a esse ressarcimento. Seria mais fácil se a nossa emenda tivesse sido aprovada, porque isso seria feito automático, Eu teria dado uma garantia de que, com previsão legal, se houvesse o descumprimento, a gente muito mais facilmente
mais uma vez provocaria o Ministério Público no sentido da lei ser obedecida e desse valor já ser lançado automaticamente como crédito. Infelizmente, como isso não foi na previsão legal, agora o contribuinte vai ter que se valer das vias judiciais para ter esse ressarcimento garantido. O Ministério Público não pode garantir isso? Não, porque não tem peso de ordem judicial. Uma recomendação, como o próprio nome diz, ele tem o tom só de recomendar, ele não pode determinar. Quem determina é só o juiz ou uma lei aprovada em plenário da Câmara Municipal. Vereador, só lembrando, então, os valores que eram os percentuais de 20% para quem estava em atraso com 30 dias e a partir de 30% com 31 dias aí, eles foram revogados. Porém, a multa é de 2%. Ela vigora uma nova... Vigora uma nova multa de acordo com o que determina o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma relação de consumo. E a questão dos encargos também foram... Revogados pelo prefeito porque persistia ainda o projeto de lei do prefeito, era omisso no que diz respeito à questão dos encargos. Nós estamos colhendo um abaixo-assinado para entrar com uma ação popular. Dentre elas, nós iríamos atacar esse valor dos encargos e também os 15% desse reajuste da tarifa de água e esgoto, e o prefeito achou por bem, sabendo, e com certeza a Procuradoria do município deve ter dado uma consultoria jurídica nesse sentido, entendendo da ilegalidade da cobrança, e ele já revogou, então, como ele mesmo instituiu por decreto, ele mesmo revogou o decreto que instituiu o valor de R$ 9,23 para lançamento endividativo. No ano passado era R$ 8,30, esse ano foi para R$ 9,23, quer dizer, não voltou a vigorar o do ano passado, ele foi removido. Então. Foi. Esse encargo, da maneira como estava sendo cobrado, ele não está mais sendo praticado porque contraria a lei e o Código Tributário Nacional por se tratar de uma taxa. Vereador, como está a situação agora da manifestação, no caso da sua pessoa, com relação aos 15%? O senhor falou aí sobre uma ação popular? Nós estamos trabalhando com 3 frentes. Primeiro, nós entramos com com um projeto de lei aqui na Câmara para revogar os 15%. Porque, como já disse, o prefeito poderia ter dado no máximo 3,75%, que era o que a lei determinava para ele dos decretos que o próprio prefeito fez no exercício do mandato. Até porque o senhor colocou uma nomenclatura com relação, ele fez uma regularização. Na verdade, a previsão desse projeto de lei, o vereador, todas as vezes que o prefeito excede ou exorbita no poder que ele tem de regulamentar matérias ou instituir cobranças por decreto, a Câmara Municipal ela pode, e tem a previsão na lei orgânica que ela pode tornar sem efeito esse decreto, que foi o objeto do nosso projeto de lei, era simplesmente tornar sem efeito esse decreto que reajustou as contas de água na cidade de Uberlândia em 15%, por justamente ferir uma previsão legal. E a outra linha que nós estamos trabalhando fora essa foi a representação que fizemos junto com 9 vereadores dessa casa, eu, o vereador Adriano Zago, Silésio Miranda, Michele Bretas, Ismar Prado, doutora Jussara, Vico e Paulo César PC, fizemos uma representação e essa representação ela já culminou nessas tratativas que estão sendo feitas e nós inclusive recebemos uma notificação do próprio Ministério Público recomendando que esse projeto de lei que nós entramos não fosse dado andamento, porque o Ministério Público já está tentando de uma maneira administrativa, por meio de um termo de ajustamento de conduta, também diminuir esse percentual de 15%. O que propõe o texto do projeto de vocês? O nosso texto simplesmente do projeto de lei propõe a revogação do decreto de 15%, ou seja, tornar sem efeito o decreto. Por quê? Nós, vereadores, não temos o poder nem a competência, por meio da lei orgânica, de instituir, de aumentar ou de diminuir impostos. Nós só fiscalizamos os atos do Poder Executivo. Como o prefeito, nesse caso, exorbitou, ele excedeu o direito que ele tem de instituir matérias por decreto, nós iríamos tornar o decreto sem efeito. Agora, vereador, o Ministério Público, junto com a Prefeitura, nessa tratativa, tem o poder de que realmente esse percentual de 15%, já deixando claro que vai haver um reajuste. Vai continuar vigorando? Já está vigorando. Já está vigorando. Já está vigorando desde fevereiro. Numa tratativa vai haver uma diminuição, não uma... A qualquer momento, o prefeito pode revogar, porque ele instituiu por decreto. Então, se ele quiser revogar agora, ele revoga. Então, mas nessa tratativa com o Ministério Público, a Prefeitura é obrigada a seguir essa recomendação? Recomendação, ela não é obrigada a seguir.
né? Ela não é obrigada a seguir nenhuma recomendação. Aí entra a terceira via que nós estamos trabalhando, que é a ação popular, que nós vamos ingressar na justiça. Essa sim, uma vez que for dado uma ordem judicial ou uma liminar para que não seja praticado os 15%, aí nesse caso o prefeito é obrigado a não praticar mais esse percentual de 15%. E ele tem que reaver o percentual. E aí o percentual sim, certo é o da inflação. 3,75, que é a correção do período acumulado da inflação na época. Ok. Vereador, muito obrigado pela sua participação. Nosso programa, infelizmente, chegou ao fim, mas eu agradeço muito a sua presença, a sua agenda aqui conosco. Eu que agradeço mais uma vez o espaço e vamos seguindo aqui firme na defesa do interesse público e da população de Uberlândia. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigada e nós agradecemos a você também, telespectador.